E então, corintianos e corintianas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos saber tudo sobre essa goleada. Renata Fã vai falar um pouco aí. Ronaldão também, que é torcedor aí, doente do Corinthians. Será que ele vai chorar? Fica até o final para saber aí qual é a opinião dele sobre essa goleada. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades do Corinthians aqui no nosso canal. Créditos ao jogo aberto. Bora pro vídeo. O quê? Dorival fechou mesmo. Salve o Corinthians! Gente, esse programa não tem pra ninguém. É o seguinte, Chico Garcia, o Ronaldo tentou explicar o que aconteceu com o Corinthians e ficou um pouco nervoso além da conta. Agora é a sua vez. Não, mas eu entendi o desabafo dele, porque assim, a postura do Corinthians no primeiro tempo, especialmente, foi inaceitável, né, Renato? E quando você tem um chefe novo te olhando, eu imaginava que eles fossem correr um pouco mais. Mas assim, tem um problema na origem, né? Porque eu sei que teve a questão de esperar pelo Tite, aí por uma questão de saúde não rolou, e depois muitos dias para fechar com o Dorival, mas foram mais de 10 dias sem um comando técnico. Qual é a mensagem que você passa para o time? O que o jogador entende? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o esquema tático. Aí o clube não tem um auxiliar técnico da comissão permanente. Pega o técnico do sub-20. O cara do sub-20, ele não está no dia a dia. Então ele não acompanha o clube, ele simplesmente cai de paraquedas e precisa fazer o quê? Manter o que lá estava. Mas por que tiraram o Ramon? Porque o que lá estava não estava bom. Então quando você faz esse tipo de coisa que vem lá da gestão, você não tem um auxiliar, tipo um Fábio Carilli há muitos anos, tipo um auxiliar que está ali no dia a dia. Cebola. Um Cebola, o Andrei Lopes, do clube, do Abel Ferreira. Não tem. Aí o cara vem do sub-20, o cara não está no dia a dia, ele está treinando o sub-20. Aí ele tem que o quê? Ele tem que montar um time para 3 jogos, 2, 3 jogos. Ganha do esporte daquela maneira, sai perdendo, e aí o Mendes tem que resolver o jogo, e depois contra o Racing do Uruguai, que também foi uma vergonha, também colaborando com o Félix Torres colaborando. Então assim, aí pega o Flamengo. A distância não é essa, tá? A distância é muito grande entre os dois times, mas eu não acho que seja tanto para ser 7-0 como quase foi o jogo. Só que se você não tem comando, os jogadores não estão sabendo para onde vão, não tem uma responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, acontece o que aconteceu. Só uma coisinha, há poucos dias o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Fez 4-0 agora no Corinthians. Então empatar com o Flamengo no Maracanã não é tão ruim eu sabia assim, por né? onde ela ia. Sabia por onde ela ia. Pensando assim, né? Mas você tem treinador. Mas o Corinthians não tem treinador. Esse time aí empatou com o Bahia também lá. Aqui o Bahia vem ganhando o Palmeiras. Com jogador a menos o Bahia. Vamos empatar. Mas não. o Bahia estava o segundo tempo com um a menos, sem o Everton Ribeiro, aquele jogo. E o time que nós mandamos lá era o Juvenil. Ô, Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é pra 4, talvez 7-0? Pelo que mandraca ali. Você acha que não dá pra competir com esse Flamengo? Então acaba. É uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo, Não, que é pra um mim é zagueiro titular de timaço, seleção. é o melhor time do Brasil, mas eu acho que a distância não é como muito foi grande, esse amasso que foi no jogo. Eu discordo. Pra mim, o Flamengo completo, o Flamengo com um time praticamente titular, né? O time do Flamengo, cara, é isso aí. O Flamengo montou um time pra fazer exatamente o que fez ontem. E é exatamente, pra golear todos os times. Então o São Paulo vai tomar 4-5 também. Tudo, Chico, o time do Flamengo foi montado pra O Grêmio, que é pior, que o Corinthians tomou 2 só. Nossa. Não, mas é isso. Bom, mas o futebol acontece, cara. Só que o time do Flamengo é pra isso. O Pedro é um cara que ficou fora 7 meses, é um cara que tem que ser enaltecido. Foram 7 meses fora, o cara voltou arrebentando. Não deram uma chegada nele, não deram uma conferida na lua, nada. Não deram uma conferida. Falaram que ele montou um departamento médico em casa, até se recuperou bem. Voltou arrebentando, e não só pelos gols, mas o cara saindo da área, correndo. Mas o Corinthians não jogou, cara. Então, o Corinthians não competiu. Correndo pra dentro do gol. Mas será que não jogou porque o Flamengo não deixou? Também, mas os caras A não marcação chegaram. alta do início do jogo era absoluta. Mas aí não é, Ulisses, sabe disso? Só que não é só falar do Orlando Ribeiro, aí tem que falar da zaga do Corinthians, por exemplo. Eu falei aqui, uma vergonha. Eu não falei, eu sentei na bota nesses caras. Os caras têm que aparecer. Qual chance que vocês lembram, além daquela do Carrilho, o ataque não recebe bola? Mas o que acontece é o seguinte, não tocou na bola. o Corinthians tem um problema crônico na zaga, entendeu? Crônico, assim, absurdo. O Chico escreveu um negócio antes que eu dei risada. Eu entendo, às vezes, porque o Félix Torres é o titular. Ele tem razão no lugar do Ramalho, porque... Cara, Nossa, é ele tomou um drible ontem. É impressionante. Não, tem tomado todo jogo. Ele não era assim. O Ramalho entrou bem no time do Corinthians. Agora, é um time que, como o Chico disse, não tem treinador. Então você não entende o esquema tático. Qual era do Corinthians? Buraco. Corinthians, segunda bola.
Bola alçada na área do Corinthians, rechaçada pela zaga. Qualquer time fica com a segunda bola. O Corinthians não tem um sistema de proteção da zaga para um jogador pegar essa segunda bola rechaçada numa cobrança de escanteio. Pode pegar todos os jogos. Chobra no pé dos caras, batem de fora, bate tudo. A bola chega no gol a todo instante, a todo momento. Então, o pior de tudo isso aí... Eles correm pra dentro do Hugo. Eles vão lá pra dentro do Hugo, lá todos eles. Pega a bola e toca pro Hugo. O Hugo tem que ser... E o Coronado entra. Coronado, você é uma manhaca desgramada, velho. Isso é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Uma vergonha? Eu não tenho nada contra o salário das pessoas. Cada um faz o seu contrato. Não, eu tenho tudo a ver com tudo. É uma vergonha. Você andou em campo e fez um pênalti medíocre. Agora, é uma vergonha que o Coronado tem que dar ao Corinthians. Não deu nada. Mas principal erro do Corinthians, Renata, falta de planejamento. Você vai mandar o técnico embora? Você já tem que ter conversado com ele, está praticamente fechado. Você não pode deixar essa lacuna de 10, 12 dias Meu Deus. sem treinador. Como é que nós vamos saber que o Tite ia passar mal, velho? Como é que ia saber que o Tite tava passando mal? Demorou também o Tite. Ninguém sabia que o Tite tava passando mal, velho. Agora vai que o Dorival vai lá, pega o avião, volta do Rio e passou mal uma velhinha também pra anunciar o Dorival. Mas nada é por acaso. Olha o Santos sem treinador, tá na zona do rebaixamento. Agora, Marco Aurélio Cunha, muito nervosismo. O Flamengo praticamente titular. Talvez o Alexandro seja titular na esquerda. Ele pode trocar o Cebolinha ali pelo Bruno Henrique em algum momento. De resto, é o Flamengo ideal. Luiz Araújo, tem o Plata, Bruno Henrique. Hoje o Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade. É mesmo. O Palmeiras tem, o Flamengo tem 3. É isso aí. Para cada posição. Tem posição que o Flamengo chega a ter quase 4 jogadores. E outra, tinha mais 4 jogadores, mais 3 jogadores do outro lado que passou pelo Flamengo. Vocês vão deixar a Nhaca do zagueiro Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo que salvou o Corinthians, que era pra ser mais. Marco Aurélio Cunha, a gente já tá acostumado. O que é, Tite? Eu tenho também. Rapaz. É isso aí. O sentimento tá aflorado hoje. Aqui, quando o pessoal tá nervoso, ele deixa falar, porque desabafa. Você acha que eu tô um pouco nervoso? Como médico, eu entendo, precisa desabafar. Muito obrigado, doutor Vitor. Agora, Você era contra o Zubeldia, pô? Eu não, sou a favor. Agora, o que fica claro é que nós temos dois treinadores da nova geração espetaculares brasileiros. Rogério Ceni e Felipe Luiz. E a gente não está falando disso. O que tem o Rogério Ceni a ver agora também com a derrota do Corinthians de 4. Aí o senhor me deixa nervoso. Amenizou a sua dor. O mito te ajudou. Aí o senhor deixa o pior. E ainda o Roger Machado, que tem mostrado um trabalho muito convincente no Inter. Então, nós temos que olhar também que temos brasileiros para serem colocados em times importantes no Brasil. Não precisamos importar tanta gente, nem tanto jogador. Tem time que joga com 6 estrangeiros, 7 estrangeiros. As vagas dos brasileiros estão ficando cada vez menores. Isso não é preconceito, nem nenhuma situação para impedir que venham jogadores bons jogar no Brasil. Mas está um exagero. A nova safra, e aí o São Paulo está mostrando que pode colocar novos jogadores, melhora muito com menos jogadores estrangeiros. Então, precisamos pensar muito no futebol. Corinthians perder do Flamengo, absolutamente normal. Sem treinador, absolutamente normal. Ainda sem o Depay, que saiu machucado, saiu meio time do Corinthians. Então, mas é normal tomar 4-0? Nunca é normal tomar 4-0, mas pro tamanho do Flamengo... mandracoso, né? Pro tamanho do Flamengo e pro pouco futebol desse Corinthians e agora, eu acho que ficou na conta, ficou bom, ficou barato. Ficou barato. 4-0? Ficou barato. O 4 gols foi de pênalti, pô. Mas ficou barato. E não foi pênalti. Se fosse o de pênalti, não foi E o da trave, aquele, Não foi pênalti. Mas a questão é que um momento como esse, um time grande como o Corinthians, o que tem que fazer? O jogador grande tem que assumir a responsabilidade. A questão é que o corintiano, eu bato nessa tecla, paga muito pau pro Depay. O Depay decide contra o Sport Recife e aí? Tomou pancada, mas ele não chamou a responsabilidade. Ele nunca jogou bem contra time grande. Ele nunca jogou bem contra time grande. Então assume a responsabilidade, chama os caras lá. Nós não temos treinador, mas vamos aqui nos juntar, chama o zagueirão lá e posiciona os caras. Cadê os jogadores grandes? Você Depay no São Paulo? Não gostaria. Não gostaria. É que o Corinthians perde. O Corinthians perde, é porque o sistema defensivo, o Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correu pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Se contradizendo, sozinho não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver, nunca que ele vai resolver. Não, mas só que ele tem que corresponder. O time tá mal. Tá. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí sai lá, torceu o pé na formiga, sai. Tá de brincadeira. Só uma pergunta. O cara joga muito, joga muito. Me cita 2 jogos legais do Corinthians desse ano. 2 jogos que o Corinthians, nossa, empolgou. Contra o Vasco, que o Depay arrebentou, mas era o Vasco aniquilado. E já demitiu o técnico. O Léo Ortiz sentou a mamona no Mendes, velho. Por trás, velho. E coisa que o Corinthians não fez. O
não chegou. Você gostou disso, do Ortiz? O Yuri apanhou, o Memphis apanhou, teve que sair. E os meus zagueiros tocando a bola pro Hugo. Vá pro inferno! Não, eu tô de acordo com o Cicinho também. O Depay tem que chamar a responsabilidade. Ele chamou! Ele apanhou! Ele apanhou o jogo todo! E o juiz só fazia assim. Mas que jogo todo vocês saíram no primeiro tempo? É nítido que o Corinthians... O Corinthians, tá ruim. Fica todo mundo ali atrás, irmão. Não toma mais gol, fecha a casinha. O Carrillo, que é o melhor jogador, estão colocando na lateral, pô, como ponta. Coloca ele no meio. Ele tava decidindo pro Corinthians. Aí coloca ele lá na ponta, vai fazer o quê? Mas não é de hoje que o Corinthians é inferior ao Flamengo. Mas a questão é, quando teve treinador e jogador que assumiu a responsabilidade, o Corinthians se igualou. Chegou à final de Copa do Brasil. Aí agora, no momento, não aparece. Aí com o zagueiro isso, ok. E quando chegou na final, o Flamengo contratou o técnico do Corinthians. Fala que o Memphis saiu, que ele quis sair, o cara tomou pancada, mas ele não falou isso. Tomou pancada, velho. O jogo todo que ele ficou em campo, tomou pancada. Boa Rames, que nem tá aí no São Paulo. O Memphis é uma mandorinha sozinha, que não vai fazer E tá fora de posição. Sozinha, tá fora de posição, se esforça pro time. É um grande jogador. Andorinha e Fusca tem em todo lugar. Então Memphis tem em todo lugar. Não precisa buscar lá fora. Tem aqui no Brasil. Andorinha tem em todo lugar. Pra você, põe o Rames. Sabia. Põe o Rames. Põe o Rames Rodrigues. Você elogiou o Rames. Quem vive de passado é museu. Você elogiou, sim. Rapaz, elogiou o Rames. Comprei caneca de outros aí. Tudo. Até camisa. Mas aí que tá, Everton. Essa é uma boa discussão. O Corinthians é muito grande para depender de um ou dois jogadores. O Corinthians, a gente já falava que o time titular era legal, mas que o elenco deixava a desejar. O Corinthians precisa se equilibrar, Everton. Vai cuidar do time. As andorinhas. Renato, eu tenho tanta coisa para falar que eu tenho que falar rápido. Eu não terei tempo para tanta coisa. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, fizemos vaquinha para pagar o estádio, vamos precisar talvez, porque ainda não assinou, fazer vaquinha para pagar o Dorival e pagar vaquinha para pagar o Depay. O Cicinho hoje não sente frio e não vai almoçar. O Cicinho não vai almoçar e não sente frio. Primeiro, que está coberto de razão, e segundo, que já jantou. Jantou o Liz, jantou o Ronaldo, jantou todo mundo. Tá certo o Cicinho. Os principais jogadores precisam pegar o jogo e botar debaixo do braço. O Alan Patrick faz isso direto no Inter. Contra time grande, contra time médio, contra time pequeno. Estou dando um exemplo aqui. Um exemplo. Então tá certo. Pelo que ganha, pelo estofo que tem, pelo rótulo que tem que resolver. Outra coisa, o Corinthians é um arame liso do cacete. O Corinthians é arame liso. Corinthians e Atlético, arame liso. Marca com os olhos. Pega o jogo de ontem aí, volta aos 13 minutos, acho que do segundo tempo. 13 minutos. Ah, por que você falou do 13? Porque eu estava assistindo e nessa hora eu falei, gente, será que o jogo parou? O Flamengo tocando bola, 13 minutos, acho que do segundo tempo. 13 minutos. Flamengo tocando bola e o Corinthians marcando com os olhos. Foi do primeiro, hein? Não sei, não me lembro, porque eu estava comendo e bebendo, nem lembro. Mas aos 13 minutos. Aí eu falei, sabe por que o jogo parou? O Flamengo tocando bola e o Corinthians marcando com os olhos. É arame liso o Corinthians. Arame liso. Panda, o time é panda e por isso tomou 4. Esse pênalti também não existiu não, esse pênalti no Arrascaeta. Agora deixa eu falar uma coisa, Marco Aurélio Cunha, você sabe que você tá aí porque você quer, que seu lugar é aqui, mas eu sou a favor de encher de treinador estrangeiro, eu sou a favor de encher de jogador estrangeiro, o Casares pediu para aumentar para 9 o limite de estrangeiros, então esse não é o problema, Tá? Eu, por mim, que lotem de estrangeiros. A Argentina foi campeã mundial. Tem um jogador atuando na Argentina. Então, peraí. O problema não é esse. Para mim, que lotem e que vários... enche o futebol de jogador e de treinador. Porque não é esse o problema. Não é esse o problema. E o Júlio Casares pediu para subir para 9 estrangeiros. Então, o problema nosso é outro. Nossos treinadores estão muito abaixo, sim. E às vezes nossos jogadores também. Como o Mano disse lá no Sul, bom mesmo, vão tudo embora. Tem um monte de mediano aqui no futebol brasileiro. Obrigado, era o tempo que eu tinha, eu tentei aproveitar da melhor maneira. Aí o teu time tá no rebaixamento. É bom lembrar que Grêmio, Galo, tudo no rebaixamento, né? Ninguém fala muito, nada. Tudo na degola. Revoltado. Eu também passo por isso às vezes. Agora hoje não. Mas estamos bem. 3 anos de virada. Ô, Chico, é você. Vai rebaixado. Calma. Hoje eu tenho uma novidade especial para você. E então, corintianos e corintianas, chegamos ao final deste corte diário de reação aqui do nosso canal. E a situação do Corinthians foi essa aí. Mas estão culpando o goleiro Hugo Souza por essa grande goleada aí, essa amarga goleada.
Será que ele é o mesmo culpado desta goleada? O que é que você tem a dizer? Deixa aí nos comentários se você acha também que o Hugo Souza é culpado ou não. Se você não deixou seu like, faça isso agora. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo notícias do Corinthians aqui do nosso canal e os créditos ao jogo aberto. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo, galera.